Olá a todos. Na aula de hoje, continuando a falar sobre transistor bipolar, nós vamos ver mais um circuito, Hoje nós vamos estar vendo aí a polarização deste transistor. Aqui nós temos um transistor que tem emissor com carga negativa, base positiva e coletor levemente dopado com cargas negativas. Então o emissor é altamente dopado, tem muita carga negativa. A base é moderadamente dopada com carga positiva. E o coletor aqui tem uma dopagem muito baixa com cargas negativas. Nesse sistema, eu já estou pensando que existe aqui uma polarização de base, Existe aqui uma tensão, vou colocar aqui uma tensão de 6 volts. Existe um resistor de base. Então, o que está ocorrendo aqui? Esse circuito, a polarização desse é chamada emissor comum. O emissor aqui está comum aos dois polos negativos das duas fontes. Então aqui é o polo negativo dessa fonte e o polo negativo dessa fonte. E o emissor está comum aos polos negativos. O circuito representativo esquemático está aqui, mas eu já vou chegar nele, tá certo? Vamos trabalhar aqui primeiro. Então aqui a gente tem o transistor, Então o emissor, que é esse lado do transistor, que é representado pela saída da seta, Pois a gente lembra que essa saída da seta é sempre uma comparação aqui ao diodo, Quando nós tínhamos o diodo lá, o diodo, a representação dele é do polo positivo para o negativo. Negativo. Então o diodo ele é representado naquele formato, esse aqui. Então essa setinha, vamos assim dizer, ela sempre vai do polo positivo para o polo negativo. E aqui a gente vai usar no transistor a mesma ideia do diodo, saindo do positivo e indo para o negativo. Então, aqui a gente tem que a base é positiva e o emissor é negativo. Então aqui nós temos a base, Esse terminal é o terminal de base. E esse terminal aqui é o terminal de emissor. Então aqui nós temos o terminal de coletor. Tá certo? Então olha só, de base, a base é positiva para o negativo, essa flechinha vai dar do positivo para o negativo igual a diodo. Então a representação do transistor NPN é esse aqui. A base é positiva, Conforme a gente já sabe. Aqui positivo. O emissor é negativo. Então, como no diodo, do anodo para o catodo, nós temos essa representação aqui, tá certo? Então, se aqui é positivo, se no meio é positivo, que é esse caso aqui, que a base é positiva, o emissor é negativo, menos ou N negativo, o coletor é menos ou N, que é negativo. Então nós temos aqui o transistor NPN. Então esse transistor mostrado aqui é o transistor NPN, tá
certo? Então vamos lá, né? Então aqui, ó, o coletor, esse é terminal, que não tem a flechinha. Essa base aqui, né? Essa base do desenho é a base, que é essa parte central do transistor. E essa parte com a flechinha é o emissor. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, né? Então vamos tentar entender alguns detalhes aí. O que a gente sabe, né? Que aqui, né? Se essa fonte também fosse uma fonte de 6 volts, né? Vamos imaginar que essa é de 6 volts e essa é de 6 volts também. Essa fonte aqui eu vou chamar ela de VBB, tá bom? Essa fonte aqui, olha, igualzinho aqui no esquema, eu vou chamá-la de VBB. VBB. Essa fonte aqui eu vou chamar ela de VCC. Tá certo? Então aqui, ó, é um terminal negativo, né? Tá chegando cargas negativas aqui, né? A gente tem a polarização das fontes, tem o mesmo valor com o negativo aqui. Aqui eu tenho o valor de 6, então aqui vamos dizer que vai de 0 a mais 6. Aqui está chegando valor positivo, porque esse lado da fonte é positivo, então aqui está chegando aqui valores positivos vindos da fonte. Então a fonte aqui produz nesse lado negativo do transistor valor negativo, e o lado positivo da fonte gera nesse lado da base valor positivo. Então, positivo da fonte com positivo do transistor base, com a base positiva, e negativo da fonte com o emissor é negativo, então negativo com negativo e positivo com positivo, a base, entre base e emissor, nós temos polarização direta, tá certo, pessoal? Então entre base e emissor nós temos uma polarização direta. Então nós vamos ter aqui uma tensão, né, entre base e emissor, é o VBE, tensão entre base e emissor, tá certo? Então aqui nós temos uma polarização chamada polarização direta entre base e emissor. Então, já que é uma polarização direta, o que a gente pode lembrar de polarização direta? Quando nós tínhamos o diodo, né, nós tínhamos lá a polarização direta. Olha aqui, ó. Esse gráfico é igual ao gráfico do diodo, só que é o gráfico do transistor, pessoal. Tá certo? Aí nós temos aqui o gráfico do transistor entre base e emissor, né? Tá certo? Olha só. Aqui, onde nós vamos ter a corrente de base aqui, pessoal. Olha lá a corrente de base sendo mostrada, né? E aqui nós temos a tensão VBE, que é a tensão entre base e emissor, que é dado em volts, claro, né? Tá certo? Que vai ter um funcionamento muito parecido com o diodo aqui. Então esse gráfico aqui é o que? É o gráfico da polarização direta entre quem? Entre a base e emissor. Essas duas partes aqui, ó. Aqui, ó, o emissor e a base estão polarizados diretamente e vão ter um gráfico que vai ter esse formato aqui, ó. Esse aqui é o formato, onde aqui nós temos a corrente de base dada em microamperes, né? Corrente de base é dada em microamperes,
com os valores aqui. Aqui nós temos um transistor característico que tem esses valores. Cada transistor vai ter valores próprios com o seu modelo, tá bom? Então, entre base e emissor, como há uma polarização direta, o gráfico entre base e emissor é igualzinho ao gráfico quando temos um diodo polarizado diretamente. Então, a região de base emissor está polarizada diretamente, igualzinho um diodo quando está polarizado diretamente, e a curva é igualzinha aqui, tá certo? O que temos aí, né? Temos que acima de 0,6, né? Claro, aí nós vamos ter alguns valores, né, de corrente em microampere. Então aqui, ó, em 0,6 esse diodo está conduzindo 100 microampere, né? Conforme vamos aumentando a tensão, né, aqui, né, no determinado valor, vamos aumentando a tensão entre VBE. Essa aqui poderia ser também uma fonte variável, né, que chega no máximo ao valor de 6 volts. Se fosse uma fonte de valor variável, a gente conseguiria ver todos esses detalhes, né? Então, conforme estou aumentando a tensão da fonte, sendo aqui uma fonte variável, né, a gente vai tendo todo esse detalhamento aqui, né? Conforme eu vou aumentando a tensão da fonte, claro, com a queda de tensão no resistor, vai chegando aqui na junção valores de tensão, né? Olha aqui. Aqui eu vou ter uma corrente de 200 microampere, conforme eu aumento a tensão, né? Um valor aqui, né? Aqui é 0,6, 0,8, aqui então é 0,7. Quase em 0,7. Nós temos aqui, ó, 200 microamperes, né, dessa tensão que chega na junção. E conforme eu aumento a tensão, né, pela fonte variável aí, né, também, né, a tensão que chega na junção PN é de quase 0,8, né, 0,75 aproximadamente. A gente tem lá uma corrente de 300 microamperes. Então aqui, esse gráfico, pessoal, é o gráfico da junção base emissor, tá bom? E aí a gente vê que entre a junção base emissor, o transistor tem uma característica muito parecida com o diodo polarizado diretamente. E aqui estão as correntes para esse diodo típico aqui que a gente está vendo, tá bom? Beleza, claro, se a gente aumentar a tensão aí, né, a gente pode chegar em 400 microamperes, claro, e daí também tem aquela condição de valor máximo aqui, tá? Na polarização direta desse componente. Então, igualzinho no diodo, tem um valor máximo aí para esse componente. Tem um valor de potência máxima aí, tá bom? Então, continuando aí, né? O que a gente vai ver aqui do lado? Aqui do lado, pessoal, nós temos um outro gráfico, que é esse aqui. Esse gráfico ele trata da corrente de coletor. Então aqui no eixo Y nós temos a corrente de coletor que está relacionado à tensão entre coletor e emissor. É o VCE. Ah, professor, o que é VCE? É a tensão entre coletor e emissor ali. Certo? Então nós temos também um VCE. Aqui, ó, VCE, essa tensão entre coletor VCE. Tensão entre coletor e emissor. Temos essa tensão. Tudo bem, pessoal? Beleza? E temos também aí o VCB, né? Vou pôr aqui, né? Também já vou pôr direto. Aqui é o VCB.
B. Beleza? Então, muito bom. Então aí, pessoal, a gente está fazendo uma observação bem devagar para que isso fique claro, né? Nós vamos ter, pessoal, 3 correntes, né? Nesse conjunto todo aí. 3 correntes. Aqui, ó, essa peça, que é o emissor, que é muito dopado, ele, né? Essa peça, ela tem muita carga, né? Então a quantidade de cargas aqui, né, vai indicar que a corrente do emissor, nós estamos trabalhando com a corrente convencional, né? Isso aí tem que estar bastante claro, né? Nós estamos trabalhando com a corrente convencional, beleza? Não é corrente real. Então a maior corrente que temos nesse circuito aí, tô pegando aqui uma caneta verde para ficar mais claro possível. Então a gente vai ter a corrente IE. Corrente IE. IE é onde temos a maior corrente. Corrente IE. Ou corrente de emissor. Tá certo? A corrente de base, pessoal, ela é muito baixa, né? É uma corrente com um valor muito baixo aí, né? Que é controlado por esse resistor. Então a corrente de base, pessoal, também é uma corrente muito baixa, tá certo? Então vamos lá, né? Então vamos pensar. Nós temos a corrente também de coletor, né? Temos aqui uma corrente de coletor aqui, ó. Olha o circuito, corrente de coletor. Tudo bem, pessoal? Então temos aí a corrente de coletor, a corrente de emissor, tá certo? E aí nós vamos ter também, né, a corrente de base, tá certo, pessoal? Então, a corrente de base, ela vai subir aqui, ó. Corrente de base, tá certo? Então, a corrente de base sobe, aqui, ó, a corrente de emissor chegou nesse nó. A corrente de emissor, ela chega nesse nó. Chegando aqui nesse nó é formada a corrente de base. E desse nó para cá nós temos a corrente de coletor. Tá certo? Então a corrente de coletor faz esse percurso, passa pelo resistor de coletor, chega aqui, tal, né? Nós temos a corrente de coletor. A corrente de base também faz esse percurso, chega aqui, chega no emissor e forma a corrente de emissor. Então a corrente de emissor é quem? É corrente de coletor mais corrente de base. Tá bom, pessoal? Outro detalhe que a gente já começa a trabalhar aí, né? Também é o VCE, né? VCE é igual a quem? VCB mais VB, né? Nossa queda de tensão é igual a essas duas aqui, tá bom? Então vamos continuar pensando aí sobre o transistor, né? Então, esse cara, a região de base emissora é polarizada diretamente, né? E nós vamos ter, né, aqui essa região de depressão afina, a transporte, né, dos portadores por esta região de depressão, conforme já foi estudado. A região afina aí, né? Agora olhando ali no circuito, né?
Nós temos uma tensão de VBB, né, que empurra a corrente neste sentido, corrente convencional. Nós temos uma queda de tensão no RB, né, aqui, ó, resistor de base, vai ter uma queda de tensão nele, ali, tá bom? A mesma coisa aqui. Essa fonte ela está mandando corrente nesse sentido, que é a corrente de coletor. Conforme a corrente passa no resistor ali, resistor de coletor, vamos ter uma queda de tensão, né? É a queda de tensão no resistor de coletor. Temos essa tensão aqui provocada pela fonte, que é o VCC, e o VCE aqui. Então a gente está vendo os detalhes do transistor, né? E colocando aí suas equações que a gente pode estar enxergando. Bem, qual o detalhe de coletor base? Nós sabemos das aulas passadas que as cargas são aceleradas. Então aqui há um alto campo elétrico e movimentação das cargas, conforme nós já estudamos na aula passada, né? Então existe uma corrente entre base e coletor. Essa corrente entre base e coletor, ou seja, a corrente de coletor, pessoal, ela vai ser função da corrente de base, tá? Se eu jogar essa polarização, esse valor de fonte para zero, se eu jogar a fonte para zero, essa região de depressão aumenta, né? O potencial volta a ser 0,7 e não vão chegar portadores para cá, né? E daí não vão ser aceleradas cargas entre coletor e base, conforme nós já vimos em aulas passadas. Então precisa sempre haver a polarização da base, né? Uma corrente de base para que haja corrente de coletor. Nesse gráfico desse transistor, o que a gente vai ter, né? Quando a corrente de base aqui for aproximadamente, né, 50 microamperes, olha só, vai estar aqui aproximadamente 50 microamperes, estamos falando desse valor aqui, ó, né? Que é a corrente de base, 50 microamperes. Essas curvas são relacionadas à corrente de base e VCE. Olha só. Essa curva aqui, 50 microamperes, está fornecendo para o coletor, nas situações de polarização aí, 5 miliamperes. Então, quando você joga na base aqui, vai aumentando essa fonte e se propicia que passe aqui uma corrente, nesse caso, uma corrente de 50 microamperes, vai passar na base 5 miliamperes. 50 microamperes passando aqui na base 50 microamperes. Se você colocar o amperímetro, né, eu devia ter desenhado, você colocar o amperímetro aqui, né, vou jogar com caneta de cor preta, tá bom? Então, vou colocar um amperímetro aqui, que está em série com esse circuito, e o amperímetro aqui, que também vai estar em série com esse circuito. Poderia ser lá em cima, é que lá está cheio de coisa já. Então é o seguinte, ó, se eu, né, conforme a gente está vendo aí, com todo esse detalhamento aí, né, se a gente jogar
for aumentando esse valor da fonte, claro, tem um resistor aqui. Se a gente jogar aqui na base uma corrente de 50 microamperes, se eu jogar aqui na base 50 microamperes, eu vou ter no coletor uma corrente de 5 miliamperes. Tá certo, pessoal? Daí eu vou aumentando lá, né, o valor desta fonte. Vou aumentando a corrente na base. E para cada valor de corrente de base, aqui ó, esse gráfico é corrente de base, em função de VCE. Conforme eu aumento, pessoal, a corrente de base, olha lá. Aumentei a corrente de base, eu vou ter um certo valor de corrente de coletor. Então, cada transistor vai ter uma característica aí. Tá certo? Tudo bem? Neste modelo aqui, né, se eu jogar lá uma corrente de base de 100 microamperes, ó, aqui, ó, se eu chegar aqui nessa tensão, for aumentando a tensão, e sobre a base, a tensão de base e emissor, nessa tensão, aqui chega a 0,6 sobre essa região, aqui, né, aqui entre a base e o emissor chegar a 0,6, vai tá chegando aqui, ó, uma corrente de 100 microamperes. Esses 100 microamperes aqui, quando eu levo para cá, ó, olha aqui, ó, vai dar aqui aproximadamente, né, uns 12,5, aqui, ó, 12,5, aproximadamente 12,5 miliamperes, né? Que esse aqui, pessoal, é o gráfico da tensão entre coletor e emissor. Essa malha de saída aqui, ó. Então esse gráfico aqui é esse gráfico dessa malha de saída. Esse outro gráfico aqui é da malha de entrada. Tá bom? Então, conforme eu aumento a tensão VBE, eu vou ter valores de correntes de base. Em 300 microamperes eu não coloquei, né? Mas se eu tivesse 200, ó, 150 bem aqui no meio, né? Corrente de base, se aumenta a tensão aqui para um valor que me dê aqui uma corrente de base igual a 150 microamperes, eu vou ter valores aí, ó, de 17,5, né, de aproximadamente 17,5 miliamperes, né? Tá bom? Então, o que a gente vê aqui? A gente está vendo nesse gráfico, né, que a corrente de base, pessoal, promove um aumento da corrente de coletor. Tá certo? Então, a corrente de coletor que eu tenho, ela é função também da corrente de base. Então, essa corrente de coletor, que é essa daqui, ela é função da corrente de base também, né? Beleza? Então, olha só. Para esse transistor, se eu pegar um ponto lá, né? Aqui qualquer. Essa aqui são as malhas. Então, esse transistor que a gente está vendo, e conforme a gente aumenta essa tensão VBE, aumenta a corrente de base e determinado valor de corrente de base, que a gente esses valores aqui a gente transporta para cá. Então tenho 200 microamperes que é corrente de base.
essas curvas aqui, ó, são curvas de corrente de base. Tá certo? Ó, curvas de corrente de base. Então, nós vamos ter aí o chamado ganho do transistor. Esse ganho do transistor, ele é chamado ou de beta ou de